Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Nosso Centro Espírita tem muitas atividades no nosso WhatsApp, por isso que nós pedimos para todos os frequentadores e que fazem o tratamento na nossa casa fazerem parte do WhatsApp, porque faz parte do tratamento, porque a gente vai conhecendo a doutrina espírita, lendo os artigos, biografias e vamos também modificando nossa maneira de pensar. Isso ajuda no tratamento do magnetismo, além também de estarem no nosso canal inscritos, para que nos auxiliem na divulgação da doutrina espírita e também veja todas as nossas atividades da nossa casa, nós colocamos no nosso canal. O nosso canal tem muitas palestras, muitos estudos, muitos evangelhos no lar, que é importante para que nós façamos a proteção da nossa casa. Então, o Evangelho no Lar nós fazemos uma vez por semana na nossa casa e disponibilizamos no canal para que as pessoas tenham um modelo. Não precisa seguir exatamente o que está escrito lá, mas é importante a gente fazer a manutenção espiritual do nosso lar, da nossa casa. Tá? E para você que está nos vendo à distância, se inscreva no nosso canal também, lá no nosso canal e também no nosso... e participe da nossa comunidade do WhatsApp. Lá tem muito conteúdo espírita também direto. O nosso WhatsApp para contato é o 13 98130 8408. E nós trabalhamos com o magnetismo, né, aquilo que Kardec sempre trabalhou, desde os 15 anos de idade até o seu desencarne. E é o que ele coloca em toda a codificação espírita e, em especial, além de colocar, ele pratica com a parte prática e teórica na Revista Espírita. Então nós tratamos com todos os campos de força da pessoa, não apenas o passe na área do coronário da pessoa, porque até dependendo da pessoa, o passe no coronário faz mal. Você está colocando mais energia numa pessoa que está com a energia acumulada. Isso vai fazer mais mal para ela do que bem. Por isso que a gente conversa com cada pessoa e a gente limita dentro do nosso grupo, né, do nosso grupo do WhatsApp, para que tenha um número mínimo de pessoas para serem atendidas. Porque o nosso tratamento não é que ele passe rápido, é que ele passe o magnetismo, que é mais demorado, se conversa com a pessoa, às vezes a pessoa precisa dar algum acompanhamento emocional para ela, a gente vai orientar, vai conversar com ela. Às vezes tem a situação de alguma mensagem durante o tratamento que a pessoa possa receber, independentemente de todos que fazem um tratamento regular na nossa casa e estarem no nosso grupo do WhatsApp, receberem a cada 4 semanas, a mensagem, né? A cada 4 semanas consecutivas, independentemente do dia de palestra, que nós temos palestra na segunda, na terça, na quinta, no sábado e no domingo, ela vindo uma vez por semana, deu 4 semanas, ela recebe a mensagem. Então isso acumula, mas só recebe a mensagem quem está no nosso canal do WhatsApp, né, na nossa comunidade do WhatsApp, e também porque ela recebe a mensagem não só presencialmente, como também a gente grava no WhatsApp dela para ela ouvir com tranquilidade em casa. Porque às vezes a pessoa pode se emocionar ou ter não prestar atenção no que está sendo falado naquele momento. E também durante o tratamento pode ser que aconteça que um trabalhador da casa que esteja aplicando o magnetismo tenha vontade de dar comunicação para aquele frequentador. Então é importante que todos estejam conectados conosco. E a nossa casa, ela patrocina sempre que tem peças de teatro espírita. E como nesse mês nós teremos uma peça de teatro aqui no Palácio das Artes, nós estamos ajudando na venda dos ingressos e as pessoas podem comprar com cartão de débito ou crédito na nossa casa. E também nós estamos rifando um par de ingressos desse teatro que acontecerá agora um pouquinho mais da metade de junho. É a peça Abigail Paulo Estevão, que conta a história de Paulo de Tarso, e Estevão, né, que era o Gesiel, que mudou de nome para Estevão, para fugir da perseguição dos romanos, e depois Paulo de Tarso se encontra com Abigail, se apaixona, e depois, quando ele vai exterminando Estevão, Abigail reconhece seu irmão Gesiel,
no corpo de Estevão, né? E aí gera toda uma trama e depois o próprio Estevão se coloca como mentor espiritual do seu algoz. É uma história muito bonita para a gente aprender sobre a doutrina espírita. Por isso que a gente fala para as pessoas participarem da nossa comunidade do WhatsApp e dos nossos vídeos, porque quanto mais a gente conhece da doutrina espírita, mais a gente se liberta, porque é se conhecer, nós somos espíritos, né? Conhecer o espiritismo é se conhecer. E também, no rodapé do nosso vídeo, dentro da sua possibilidade, você pode nos ajudar à manutenção das nossas obras assistenciais, que vai desde o tratamento aos animais, até tratamento a vítimas dos vícios, e através do Pix, que está no rodapé do nosso vídeo, ou se não, presencialmente na nossa casa também. E o nosso WhatsApp, repetindo, é o 13 98130 8408. Hoje falaremos sobre o seguinte tema: as pessoas morrem? Morre aquela pessoa que não tem vida, aquela pessoa que não tem o que fazer, aquela pessoa que não deixou sua marca, aquela pessoa que não deixou sua história, aquela pessoa que não deixou alguma lembrança positiva na mente de alguém que ficou encarnado ou até mesmo que desencarnou antes dela. Agora, nós não morremos. O nosso corpo físico é uma veste, é uma roupa que nós usamos naquela encarnação. Tanto é que a gente fala, quem faz aniversário é o corpo físico, o espírito não tem idade. Ele pode estar num corpo de criança, depois num corpo de meia idade, um corpo mais maduro, um corpo idoso, mas é sempre espírito. A única coisa que muda de um espírito para o outro é o grau de evolução moral e intelectual, porque é isso que nós temos que desenvolver, a intelectualidade e a moralidade juntos, paralelamente. Não há como um espírito dizer que ele é evoluído de uma situação se não tiver complementado com a outra. É como aconteceu com os exilados de Capela. Uma evolução intelectual imensa, mas sem parte moral. E muitos foram degradados para a Terra, que era um planeta primitivo. E está acontecendo a mesma coisa conosco. Nossa atmosfera psíquica do planeta Terra está deixando de ser um mundo de regeneração, de mundo de expiação e provas, encaminhando para o mundo de regeneração. E aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que não acompanham a vibração do planeta não reencarnam mais aqui. São levados para mundos primitivos. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a gente não volta para trás. Mentepsicose não faz parte do espiritismo, né? Mentepsicose, a gente já coloca nos nossos vídeos também essa semana, no nosso canal, né? Por isso que a gente pede para as pessoas acompanharem. Mentepsicose, umas crenças acreditam nisso, né? Os indianos acreditam nisso, né? Os druidas, que é a época que Kardec fazia parte na encarnação, druidas era um povo que existia antes de Cristo, e depois do cristianismo foi mudando o seu conceito de vida, e depois foi extinto. E Kardec, ele pertencia ao povo druida, com o nome de Allan Kardec. Quando ele está na França, agora em 1857, que vem a doutrina espírita através dele, ele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E aí as pessoas, as médiuns da época, porque ele não tinha a mediunidade ostensiva, chegam para ele e falam: olha, numa encarnação anterior, você pertencia ao povo druida e o nome que você usava naquela encarnação era Allan Kardec. Aí ele pega e adota esse nome Allan Kardec nessa encarnação que ele estava na França, quando ele codifica a doutrina espírita, para desmembrar o nome dele de pedagogo e contabilista, que ele era professor conhecido na França, e também contabilista, né? Fazia contabilidade em muitos lugares. Então, para não haver influência da doutrina espírita pelo nome dele, que ele já trazia no seu currículo, ele utiliza o nome Allan Kardec. Então, quando nós estudamos o espiritismo, nós estamos sabendo a base da doutrina. Por isso que poucas pessoas não têm o conhecimento ou acesso ao estudo da Revista Espírita, que nada mais é a base do espiritismo. A Revista Espírita é uma revista que Kardec escreveu em 12 volumes, são 12 livros que ele escreveu enquanto ele fazia a codificação espírita.
no primeiro centro espírita do mundo, na Sociedade Espírita de Paris. E lá ele fazia não só a parte teórica, como a prática também. E nós fazemos isso aqui na nossa casa também. Seguimos Kardec. E na codificação espírita, tanto na revista espírita, ele trata do magnetismo, que é o que nós trabalhamos na nossa casa, e do sonambulismo, que é o que os trabalhadores da nossa casa exercem no dia a dia, né? Então isso é um estudo mais aprofundado do Espiritismo. Por isso a importância do esclarecimento que nós temos no nosso canal. E mentepsicose, como a gente falava anteriormente, é voltar ao corpo de animal. Isso é retrogradar. Não existe isso. Nós fomos criados para evoluir. Nós podemos estacionar, como muitos espíritos estacionam. Perdem uma encarnação na ociosidade, na vida apegada à matéria, na vida esquecida de Deus, na vida esquecida da caridade, que é a única tábua de salvação para a humanidade, mas a gente não volta para trás. A gente nunca reencarna num corpo de animal. Para o Espiritismo, não. Os druidas de Kardec pensavam assim também, né? Agora, os indianos também pensavam, ainda pensam em retrogradar para um corpo de animal. Mas nós espíritas não. Nós acreditamos sempre na evolução. Eu só evoluo estudando, só evoluo me conhecendo. E quando eu me conheço, eu sei que ninguém morre. Eu não perco nada. O que a gente perde, que a gente fala, eu perdi não sei quem. Não, você não perdeu. A gente perde chave, documento, óculos, qualquer coisa, papel. Mas pessoas a gente não perde. Pessoas desencarnam, mas continuam vivas. Porque não tem lógica a existência se não tiver a reencarnação. Como é que nós vamos chamar Deus de justo e bom com tantas pessoas em situações paupérrimas, com dores, sofrendo horrores no seu corpo físico, sem membros, cegas e com problemas mentais, espirituais que elas tanto trazem, e outras pessoas na abundância com saúde corporal tremenda? Isso seria injustiça. E quem diria daquela pessoa que aprontou a existência inteira, prejudicando os outros, chega na véspera de seu desencarne, ele está salvo porque ele se confessa e está tudo bem? Não pode isso. Então a lei da reencarnação me leva à coerência, à lógica. E a doutrina espírita é a fé raciocinada. E quando eu raciocino, eu tenho que raciocinar em cima de um conhecimento. Para isso a gente insiste tanto no estudo. E a nossa casa tem muito estudo. Estudamos a Revista Espírita, estudamos as obras de André Luiz, estamos com livros mensageiros às quartas-feiras. E todos que quiserem assistir esse vídeo ou que está presente pode participar dos estudos, desde que estejam também na nossa comunidade do WhatsApp. E também estudamos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é importante nós nos conhecermos. Como é que eu posso me equilibrar de influência espiritual, sabendo que eu estou no mundo espiritual? Porque muita gente acha que o mundo espiritual é lá longe. Não é. O mundo espiritual é aqui. Se não fosse aqui, a gente não via desencarnado. Se aqueles que têm mediunidade ostensiva vê desencarnado, que o mundo espiritual também é aqui. Não é lá. É que nós temos uma dimensão diferente. Eles vibram mais, com mais potência. E como a vibração deles é mais potente, a gente não os enxerga, mas eles enxergam a gente e convivem com a gente o tempo todo. Por isso o estudo, porque o estudo vai fazer com que eu perceba esse mundo extrafísico que me cerca. E com isso eu vou sabendo lidar com essas influências constantes e espirituais que nós temos no dia a dia. Às vezes nós estamos em casa, ou parados, ou em algum lugar, e vem aquela ideia repentina que a gente não estava pensando sobre aquele assunto. É influência espiritual, provavelmente. É alguém mandando para nós algum aviso, é alguém mandando para nós algum sinal, é alguém mandando para nós alguma situação de aprendizado, de elevação, ou até mesmo de prestar atenção no que pode vir a acontecer, de avisos. Então, é importante que eu esteja espiritualizado para entender esse mundo extrafísico. E quando eu sei que ninguém morre, é claro que o meu sofrimento vai ser a saudade. Mas nunca o desespero
da eternidade. Vai ser aquele sentimento que eu tenho sabendo que eu reencontro com a pessoa, nos meus sonhos, nas minhas orações, nas vibrações que eu sinto. Quantas vezes a gente não está em casa ou em algum lugar tranquilo, a gente não sente a presença daquele ente querido, aquela pessoa amada do nosso lado. Não é invenção da nossa cabeça, é vibração. Ele nem necessariamente, ou ela nem necessariamente, precisa estar ao nosso lado, mas a vibração que ela emanda da dimensão que ela está, nos atinge, e vice-versa. Quando nós pensamos positivamente, que é importante pensar nesses irmãos que desencarnaram antes de nós, porque ninguém vai ficar para semente aqui, todo mundo também vai desencarnar, então eu tenho que viver bem para poder desencarnar em paz. Então é claro que essas pessoas que desencarnaram antes de mim recebem o meu sentimento, a minha vibração, o meu pensamento, porque vibração é pensar. Quando eu penso, eu gero ondas e aquela onda atinge aquela pessoa. E se eu penso positivo sobre ela, ela vai atingir. Nós temos o exemplo no estudo do livro Nosso Lar, né? Que passou até no filme. André Luiz, ele era uma pessoa na Terra, um médico extremamente egoísta. Mas a enfermeira que trabalhava com ele obrigava, entre aspas, ele a atender um casal humilde, de graça. E ele atendia aquele casal meio que forçado, mas atendia. E esse casal não entendia que ele estava sendo obrigado, praticamente, entre aspas, moralmente, né, a atender. E era a única pessoa que, quando ele estava desencarnado, que vibrava por ele, era a mulher desse casal. E ele percebeu isso no plano espiritual e viu que nem os filhos, nem a esposa que ficaram na Terra, na dimensão terrena, vibravam por ele. Quem vibrava era essa pessoa, que ele fez uma caridade forçada. É como nós falamos, né, que fora da caridade não tem salvação. E nós falamos, nossa, mas para que eu vou ajudar essa pessoa? Eu nem a conheço. A gente acha que não conhece. Mas quantas existências nós já tivemos? Nós temos uma única vida, com diversas e centenas e milhares de existências passadas e teremos centenas e milhares de existências futuras, para até alcançar o patamar evolutivo que eu não preciso reencarnar mais. E quantos amigos eu tive? Quantos adversários eu tive? Quantos pais, quantas mães, quantos tios, quantos avós eu tive em encarnações passadas? Então, quantas pessoas eu tenho um laço? E esse laço faz com que essas pessoas se liguem a mim no dia a dia. E mesmo quando eu vejo uma pessoa solitária, que não tem ninguém, e eu vou ao encontro dela e auxilio, eu estou ignorando que essa pessoa tem um grupo de espíritos desencarnados torcendo por ela, porque todos nós temos. Todos nós temos grupos de amigos afins, pela afinidade, encarnados e desencarnados. Então, mesmo que uma pessoa esteja sozinha, aquela pessoa toda desmilinguida, solitária, morando naquele lugar bem paupérrimo, aquela pessoa tem um grupo de espíritos amigos, que adoram ela, que velam por ela, que estão torcendo para que ela passe por essa prova ou essa expiação e que ela possa se elevar quando retornar à dimensão espiritual ou nas próximas encarnações. Então, nós ajudando uma pessoa, nós estamos ampliando no plano espiritual o nosso círculo de amizade. E nós esquecemos disso. Então, quando eu ajudo alguém, é a mesma coisa que a gente está passando na rua. Tem alguém precisando de ajuda aqui do outro lado da rua. A gente atravessa, vai lá e ajuda. Alguém está passando pela calçada, fala, nossa, que gesto legal. E manda uma boa vibração. Ou quando a gente está precisando de alguma coisa, ela passa por nós e fala, pô, mas aquele rapaz não foi o rapaz que ajudou tal pessoa, que eu vi ele ajudando? Deixa eu ajudar ele agora. É isso que acontece com o plano espiritual. É um ajudando o outro, é um valorizando o outro. Então ninguém morre. Quem morre sou eu, quando eu não faço obras boas. Quem morre sou eu, quando eu não deixo minha marca. Quem morre sou eu, quando eu não deixo as minhas mãos calejadas no trabalho do bem, na caridade, no amor ao próximo. Sou eu que morro, eu que perco uma encarnação e morro no esquecimento daqueles que eu deveria estar sendo lembrado. Por isso que muitas pessoas, pelo egoísmo e pela vaidade, se perdem, se fecham, não se doam, não se ajudam. Quantas pessoas até hoje não vibram por Chico Xavier? Um grande médium
que ajudou milhares de pessoas. E quantas pessoas vibram por aqueles egoístas, que só pensaram em si, não pensaram em mais ninguém, fizeram mal para si mesmo, se autopuniram até, não se permitindo ter prazeres na vida. Eram egoístas até consigo mesmo para juntar matéria. E nós só vamos levar daqui as coisas que a traça não corrói, que a traça não come, que a ferrugem não corrói e que o ladrão não rouba. Quando nós temos essa consciência, nós nos damos para a vida. Nós buscamos ser úteis, nós buscamos ajudar o nosso semelhante. E se nós termos a consciência que prejudicamos alguém, se nós temos a consciência de que magoamos alguém, porque ninguém aqui é santo, tenho certeza disso. Duvido alguém em que passou por milênios de encarnações que não tenha magoado ninguém, não tenha enganado ninguém, não tenha mentido para ninguém e não tenha prejudicado ninguém. Não existe isso. Se não foi nessa encarnação, foi na outra. Mas nessa encarnação você é um santo, né? Mas tudo bem. Mas a gente vai pensando nessas coisas e a gente vai vendo que se todos magoaram alguém, mas todos têm condições de evoluir, eu também posso evoluir. Eu também posso crescer. E se eu tenho essa consciência que eu prejudiquei alguém, e eu não posso me redimir perante essa pessoa, fazer a prática do bem, fazer a prática da caridade, que eu faça a caridade aos terceiros, aos outros, e mentalizo essa pessoa. Vamos supor que eu fiz sem querer, porque às vezes nós somos julgados pela nossa consciência, não pelo que a gente faz, mas pela nossa intenção. Então, se caso eu prejudiquei alguém, mas a minha intenção não foi prejudicar, é como no caso, vamos supor, tem um problema no telhado aqui. A pessoa, deixa que eu arrumo, mas querendo ajudar, não querendo dar uma de esperto, uma de se vangloriar. Mas ele quer ajudar. E vai lá, desmorona tudo em cima dos outros. Machucou um monte de gente. Mas a intenção dele não foi de machucar. Então ele não é julgado pelo que ele fez, ele é julgado pela intenção. E aquela pessoa que, ao contrário, vai lá, ajuda os outros, mas com orgulho, com vaidade, achando que o outro é inferior a ele sim está agindo de má fé. A consciência dele vai gritar, porque ele está se colocando como uma pessoa arrogante e prepotente em cima daquele necessitado naquele momento. Então, nós somos julgados pelo que nós fazemos, e não pela nossa intenção, e não pelas nossas ações. Então, nós vamos verificando no nosso dia a dia que nós podemos errar, porque nós não tínhamos, às vezes, a consciência que estamos tendo agora, então nós mentalizamos a pessoa. E se a pessoa não quer receber nossas desculpas, o problema fica com ela. Mas aquela energia do erro, porque eu sou espírito, eu sou uma bola de luz. A energia negativa, o campo magnético negativo do erro, dissipa da minha aura, dissipa de mim. E se a pessoa não quer me perdoar, a aura dela fica impregnada. O problema é dela. Eu me libertei. É como o sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, sentimentos negativos para com o outro. Deixa a pessoa para lá, cada um cabe o seu mal. Jesus já falava isso. Então, a gente deixando a pessoa para lá, a mágoa, a dor fica com ela, não com a gente. Porque se a gente fica carregando mágoa do outro, encarnado ou desencarnado, que nos prejudicou, ou que deixou de fazer alguma coisa para nós não vamos evoluir, nós não vamos crescer. É como se colocasse uma âncora no nosso pé e a gente não andasse, não progredisse. Então nós temos que nos libertar. E se libertar é não ter sentimentos humanos. Que muita gente fala ao contrário, seja humano. Mas ser humano é ser egoísta, é ser egocentrista, é ter maldade, é ter inveja, é ter isso e aquilo. Quando nós deixarmos de ter sentimentos humanos, seremos espíritos puros. Saímos da humanidade. Porque Deus não é humano. Muita gente quer humanizar Deus, né? Ah, eu não faço mal, mas Deus vai te castigar. Deus não tem sentimento humano, Ele não vai castigar ninguém. Né? Ele cria leis. Se a pessoa segue suas leis, muito bem. Se a pessoa não segue, ela vai só escolher o sofrimento. Mas é uma escolha da pessoa. Então nós temos que entender que nós podemos reparar nossos erros com encarnados e desencarnados a qualquer momento, ou a distância que a pessoa tiver. Agora, se eu me ligo negativamente a alguém, e essa pessoa ainda está encarnada, tudo bem, eu estou aqui na Praia Grande, ela muda lá para o Amazonas, está distante, não estou vendo a pessoa mais, que bom. Mas se ela desencarna, ela se comunica comigo pelo pensamento.
Ela vem rapidinho se encontrar comigo. Então cabe a mim não ter vínculo com ela. Por isso que ninguém morre. Quando a gente tem essa certeza que ninguém morre, nós nos libertamos desses espíritos em desequilíbrio que se associam com a gente. Tanto aqueles que não têm simpatia pela gente, ou aqueles que têm afinidade pela nossa imperfeição. A gente se dissipa deles, porque a gente vai se equilibrando, a gente vai se melhorando e sabe que ao nosso lado, ao nosso redor, estamos cercados por desencarnados e vamos nos blindando desses desencarnados, permitindo que só nos liguemos aos bons espíritos, porque a luz dos bons espíritos afugenta aqueles que ainda não têm claridade. Não é que existem espíritos maus. Deus jamais criaria o mal. Jamais permitiria que o mal fosse criado. É a gente que, achando que estamos felizes, é que proporciona coisas desagradáveis para os outros. E quanto mais coisas desagradáveis promovemos para os outros, mais vazio interior a gente tem. Veja realmente, psicologicamente, se alguma pessoa que pratica o mal é realmente feliz. Normalmente é frustrada, é pessoa desanimada, é pessoa desgostosa da vida, é pessoa que não tem paz no coração, não dorme direito, não tem sossego, está sempre agitado, sempre querendo chamar atenção de alguma maneira, está sempre perdido. Essa pessoa está desequilibrada, porque a pessoa que já conheceu o bem, que sabe que a única maneira de evoluir, de se encontrar com Deus e tendo Jesus como caminho para isso, é na prática do bem, ela está tranquila, ela está de bem com a vida, ela quer todo mundo feliz, ela jamais vai prejudicar alguém, jamais vai fazer algum mal para alguém, porque ela está sossegada. Quem faz o mal para os outros são pessoas imperfeitas, encarnados e desencarnados. Por isso a gente tem que ter consciência que ninguém morre, e ninguém vira anjo porque desencarnou. Como dizia Rui Barbosa, né? Uma frase dura, mas os canalhas também envelhecem. As pessoas más também desencarnam. Então é importante de nós termos essa consciência na nossa existência de não nos ligarmos a esses espíritos desequilibrados, porque nós sabemos que eles não estão mortos. Então, se eu tenho algum sentimento negativo por alguém que partiu antes de mim, que voltou para casa, que o nosso verdadeiro lar é o lar espiritual, eu que me reconcilie com ele, de alguma maneira, fazendo a caridade, mentalizando positivamente, fazendo coisas boas, vibrando, colocando no meu evangelho no lar, amortecendo aquela alma e me desvinculando dele. Se ele ainda tem alguma coisa referente negativa a mim, contra mim, é com ele. Não é mais comigo, eu me libertei, porque eu não tenho vibração e ligação com ele. Então qualquer vibração negativa que ele emane não vai me atingir, que eu estou num patamar mais elevado. A vibração dele é negativa, vem rasteira, não vai me atingir. Por isso eu preciso ter consciência que a gente não acaba. O que acaba somos nós, quando deixamos de fazer nossas obras. O que acaba somos nós, quando deixamos de sorrir. O que acaba somos nós quando deixamos de ser útil para os nossos irmãos. As pessoas falam, eu não tenho idade. Ora, eu já contei várias vezes aqui a história de Jerônimo Mendonça. Veja lá Jerônimo Mendonça, tetraplégico, cego, fazendo palestra, carregado para tudo quanto era lado, fazendo bem, ajudando o semelhante. Por que eu não tenho mais possibilidade de ser útil? Mas eu fiz muita coisa mal, e quem não fez? Olha Paulo de Tarso, perseguidor de judeus, uma pessoa terrível, que as pessoas falavam que não tinha jeito, de repente se torna um cristão de primeira, o maior divulgador do cristianismo. Emmanuel, que renegou Jesus, de repente retorna como Padre Manuel da Nóbrega, depois de várias outras encarnações sofrendo, e depois como Padre Manuel da Nóbrega retorna na figura de Emmanuel. Quantas pessoas que fizeram o mal, porque nós não podemos mudar o passado, mas podemos começar agora e fazer um novo futuro. Então eu não tenho que ficar me condenando pelos erros que eu cometi. É daqui para frente, porque todo mundo errou. Todo mundo cometeu erros para tentar encontrar a verdadeira felicidade, que é o bem. Até essas pessoas atualmente que praticam o mal, uma hora vão encontrar o bem.
Ninguém vai ser mal para sempre. Ninguém vai ficar para trás. A evolução, uns vão evoluir mais rápidos, outros mais demorado, mas todos vamos evoluir. Porque ninguém volta para trás, não existe metempsicose na doutrina espírita. Então, é claro que algumas pessoas agem como animais, mas elas não têm aparência de animal, né? Mas é por isso que a gente tem que ter consciência de nós termos a paz interior e procurarmos fazer o bem, procurar ser útil o tempo todo. É como eu contei esses dias aqui numa palestra, né? Divaldo foi visitar uma cidade e chegou para uma faculdade da terceira idade para um curso de antropologia. Para aquelas senhorinhas lá com 90 anos de idade fazendo antropologia. E antropologia não sei se é 4 ou 6 anos de estudo. Aí ele chegou para ela, tinha muita amizade com ela, né? E liberdade para isso. Aí se acontecer alguma coisa, da senhora não conseguir concluir o curso, aí ele olhou para o Divaldo, aquela cara cínica. Eu sei que você está falando, Divaldo, se eu morrer, né, Divaldo? O Divaldo falou, pode acontecer. Você está fazendo o curso e de repente você desencarna. Não tem problema, na próxima encarnação eu volto antropóloga. Então é essa visão de vida que nós temos que ter. É ser útil o tempo todo, poder ajudar o semelhante. Nós somos coautores das obras de Deus. Deus cria a terra, Deus cria a semente. Se a gente pegar a semente e colocar na terra, nasce uma árvore, porque nós ajudamos. E assim é todo dia, o tempo todo. Todo dia nós podemos ser coautores de Deus. É uma pessoa que sofre, é uma pessoa que precisa de amparo, é uma pessoa que precisa de um conselho, é uma pessoa que precisa de um abraço, é um lugar que a gente pode ser útil, é ajudar alguém, ajudar alguma instituição, fazer o bem, nos sentir útil. Por isso aqui na nossa casa nós temos o trabalho de laborterapia, né? Que faz as pessoas fazer tricô, crochê e também tantos outros trabalhos, inclusive separação de tampinhas de plástico e tantas outras profissões. Inclusive estamos precisando de alguém que nos ensine alguma profissão para sexo masculino, né? Para termos também curso profissionalizante nessa área. Então as pessoas se sentem úteis. Quando nós não temos o que acordar no dia seguinte, a gente definha. Quando eu era criança, as pessoas chegavam e falavam, você aposentou e ele vai morrer logo. Porque não tinha nada para fazer. O dia inteiro os adultos falavam isso. Eu ouvia muito, eu gravava isso que os adultos falavam. Se aposentou, morreu. Porque ficava o dia inteiro na ociosidade, não tinha o que fazer. Hoje a gente tem várias opções de trabalho, vários campos para ser útil. A gente pode ajudar as pessoas. Eu não posso me locomover. Pega o WhatsApp. Criaram o WhatsApp para isso, para mandar mensagem. Não é para ligar, é para mandar mensagem, né? Mandar mensagem, mandar conversar com as pessoas, te ouvir o desabafo do outro, aconselhar o outro, ou se possível visitar um asilo, uma creche, um orfanato. Se você não quer casa religiosa, não vá. Vá a algum desses lugares, seja útil, ou vá em qualquer outra religião, não precisa ser espiritismo. Porque a caridade está em todos os lugares. Então quando eu me sinto útil, eu me sinto vivo. E quando eu me sinto vivo, eu não morro para ninguém. É o que a gente falou no começo. Quem morre é aquele que morre para as pessoas. Quem morre é aquele que morre para a vida. Quem morre é aquele que morre na memória daqueles que ele poderia existir. É esse que procura a morte verdadeira. E somos nós, a qualquer momento, que podemos reverter isso. E viver na mente, na consciência e no coração de todos que nos acompanham. Então vamos agradecer a Jesus, aos bons espíritos amigos e vamos fazer as vibrações. Vamos vibrar pelas nossas casas, nossos ambientes de trabalho, as casas daquelas pessoas que nós amamos e pedir a Jesus, aos espíritos amigos de Cristo, que estejam conosco onde quer que estejamos, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem, e que esses amigos de Jesus retirem os miasmas, as energias negativas e aqueles irmãos enfermos que porventura possam estar no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho e no ambiente daqueles que amamos, em decorrência da nossa má vigilância, em decorrência do nosso mau pensamento, em decorrência do nosso mau comportamento. Que eles sejam retirados desses lugares e levados para diversas casas religiosas de qualquer língua, e lá se recuperarem e se reconduzirem às colônias espirituais e se prepararem para a nova oportunidade na carne.
e que os bons espíritos amigos de Cristo nos apliquem o passe magnético a todos os seres vivos que convivem conosco, aos encarnados, aos desencarnados, aos animais e às plantas, todos os seres vivos que vibram igual nós vibramos. Porque isso é importante, que todos estejamos na mesma sintonia, na sintonia da paz, do amor, e que possamos viver no coração de todos e na mente de todos que conosco caminham. Que os bons espíritos te acompanhem, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agora nós vamos à magnetização da água, e depois da magnetização da água, nós vamos ao tratamento de magnetismo.